para quem tá presente. Vamos começar então, pessoal? A gente trouxe um tema aqui muito bacana para vocês, que é o que dá realmente aquele gatilho inicial, sabe? Para as pessoas terem sucesso aqui dentro, que é, com certeza eu e o Gustavo tivemos também desde o princípio, desde o início, para chegar onde a gente chegou, e a gente vai compartilhar com vocês, né? Que é a mentalidade de um franqueado ainda dentro de um Blue, né? Afinal de contas, pessoal, vocês não são Whites Blues, vocês estão como Whites, vocês estão como Blues, mas não são. Essa é a mentalidade desde o princípio que vocês têm que ter. Uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de quem confia no líder, a gente vai dividir aqui em tópicos para vocês, uma mentalidade de quem quer crescer, de quem não olha para trás, sabe? De quem só segue firme, firme e forte até atingir o seu objetivo final. Porque aqui a gente não tem que ser bom de desculpas, né? Quem é bom de desculpas não é bom em mais nada, já diria o ditado, né? Então, a gente vai moldar essa mentalidade para que vocês tenham muito sucesso. Você também, né, Gustavo? Você não era ali, você só estava como Blue, mas o Gustavo, desde o início também, ele já teve essa mentalidade vencedora. Eu acho que o principal ponto aqui é que não seja vítima, tá? Essa é a principal questão que muita gente, né, Gustavo, cai assim nessa armadilha de ser vítima. Você não é a escória da humanidade, tá? Para achar que todo o sofrimento do mundo passa por você. Saiba que uma grande parte dos nossos sofrimentos são procurados e provocados por nós mesmos, tá? Então, a gente tem que ser rápido, pessoal, rápido em absorver as coisas como essa nova mudança que está acontecendo, não se vitimizar, achando que você que não vai conseguir ou algo assim. A gente sempre fala muito aqui da regra dos 5 segundos, né? Você só tem 5 segundos para absorver aquela frustração, aquela desligada na cara, aquela coisa chata que aconteceu, aquele resultado zerado no dia, só 5 segundos e partir para a próxima, tá? Então é desse jeito, esse é o primeiro ponto, não seja vítima. Você tem que acabar com o vitimismo ou ele acaba com você, tá? E como é que eu faço isso? Você precisa passar a enxergar como responsabilidade sua tudo o que acontece na sua vida. Quem decide o momento de prosperar e ser feliz é você mesmo, né, Gustavo? Quer falar Isso alguma coisa? mesmo. Eu acho que um dos pontos importantes é muito essa questão da... E isso é algo que tem acontecido fortemente, cada vez mais. Eu não sei se isso é com o advento da internet ou não é, mas cada vez mais as pessoas parecem que estão cada vez mais vitimistas, de fato. As pessoas estão achando, parece que alguém deve alguma coisa para elas, né? Eu quero dizer para você isso, o mundo não te deve nada, ninguém te deve absolutamente nada. Ou seja, se você não correr atrás daquilo que você quer, se você não, de fato, mostrar resultado e ser disciplinado e mostrar para o mundo aquilo, para aquilo que você veio, cada vez mais você vai achar que o mundo te deve alguma coisa, que alguém te deve alguma coisa, e eu acho que isso é um dos grandes problemas, sabe, Lê? Para que as coisas possam começar a acontecer aqui. A gente sempre vai achar que alguma coisa é um motivo para não produzir. Ai, a Letícia não falou comigo direito hoje na reunião. Será que ela está brava comigo porque eu já estou uma semana sem matricular? Pronto, você começa a se vitimizar dessa forma, você já entra num caminho que te desconecta cada vez mais ali do seu propósito, daquilo que você de fato quer, né, Lei? Então, acho que esse papel é muito importante, a gente ter essa consciência de que aqui nós somos protagonistas da nossa história. Lembra daquela frase que a gente aprendeu desde quando a gente começou? Só depende de você. Então, se só depende de mim, toda vez que eu me vitimizar ou achar que o mundo me deve alguma coisa, eu estou construindo o quê para mim? Né, Lê? Então, acho que esse ponto é bem importante. Você falou uma palavra-chave, Gustavo, que é exatamente o oposto de quem é vítima, é ser protagonista. É exatamente isso. Você tem que ser protagonista aqui dentro, desde o princípio. E sabe qual é a característica de um protagonista? E aí já entra o segundo segredinho ali de uma mentalidade de um franqueado. Sabe qual é a característica de um protagonista? Ousadia. Aqui dentro, gente, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser ousado, obstinado pelos nossos objetivos. Eu costumo muito dizer que as oportunidades moram na sua ousadia, meus lindos. Moram no seu posicionamento, né? A gente repete muito isso. Quem não se posiciona vai ser posicionado pelo seu fracasso, vai ser posicionado pelo seu cliente,
vai ser posicionado pela sua família, que muitas vezes não te apoia, vai ser posicionado por um líder pangaré, por exemplo, que pode existir também, vai ser posicionado pelo mundo, pelo vitimismo, por qualquer outra coisa. Então, é muito importante aqui que você seja ousado. Aí que está a sua vitória, aí que está o seu resultado. Isso você nunca pode, assim, sabe, deitar a cabeça no travesseiro e pensar, cara, hoje eu fui, sabe, um pangaré. Não, hoje eu fui para cima, entendeu? Hoje eu fui para a guerra, hoje eu fui para a luta, vesti a armadura e tô aqui prontíssimo. Gustavo, inclusive, essa característica é mais forte, né? Inclusive, quando eu fui na inauguração da EdTech lá deles, e eu falei isso, né? Eu até postei ali, sem o Gustavo botando fogo no parquinho, né? Sendo ousado ali, como ele sempre é. Cara, as coisas não acontecem, né? Por mais que ele é o estilo dele, por exemplo. Mas as ousadias aqui de cada um é diferente, de um jeito diferente, num contexto diferente, entende? Então, o Gustavo, com certeza, essa ousadia que ele teve desde o início, eu também, quando era lá white, blue, como vocês, uma ousadia de sair, por exemplo, de um cargo público, sabe? Para desbravar aqui um outro mundo desconhecido até então, aprender a vender, a liderar, a lidar com pessoas. Hoje, pessoas estão tomando conta desse palco aqui, liderando hoje um UFC. E vocês serão futuros líderes desse palco também. Tudo porque vocês foram ousados lá desde o princípio, né, Gustavo? Exatamente, Lê. E é legal porque, assim, cada franqueado tem uma história diferente. Cada franqueado tem um background diferente. Cada franqueado levou um tempo. Vocês percebem que, por mais que seja uma diferença de meses, ou semanas, no meu caso da Cristina Clélia, né? Eu fui o nono franqueado e a Cristina Clélia, por exemplo, foi a 10ª. Algumas semanas depois ali foi a Cristina Clélia. Por mais que seja muito próxima essa diferença, mas cada um chegou num tempo diferente, cada um estava num momento diferente de vida. Só que a postura como você entra dentro daquilo que você está construindo, que você está fazendo, vai ditar muito sobre o seu resultado. Que o Foucault tem uma frase que eu gosto muito, muito, muito dessa frase. Muito mesmo. Ele fala assim, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Não adianta, não, mas para isso daqui eu sou meio relaxado. Não. Não tem jeito. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, ou seja, é importante que quando você entrar para fazer alguma coisa, você entre, como o próprio Foucault diz, para rachar, para fazer o negócio acontecer. Eu me recordo muito bem que o dia que minha vida mudou nesse projeto foi no sábado de revisão. Aquele sábado, né, quando a gente tinha aquele treinamento, quando o Flávio fazia, né, ele começava na quinta, na sexta, e aí no sábado ele fazia uma aula de revisão às 3 da tarde. Nessa aula que a minha percepção, que minha vida de fato mudou aqui dentro desse projeto. Foi só nessa aula. Por que foi só nessa aula? Porque foi nessa aula que eu, depois que eu vi, inclusive, o vídeo de franqueado da Tayana, que eu de fato percebi tudo aquilo que esse projeto podia oferecer. E aí aquilo mudou completamente a minha percepção. Eu entendi naquela aula de revisão o que de fato estava diante dos meus olhos, que era uma oportunidade única. Por isso que eu fui rápido, por isso que eu não quis perder tempo, por isso que eu não quis ter distrações, por isso que eu não quis ficar olhando para trás, é por isso que eu não quis ficar questionando. Eu só fiz. Eu estava falando com o Tarek e a Juliana esses dias, e eu estava falando para eles, cara, já parou para pensar que enquanto eu estava na franquia, naquela correria, eu não questionei nada. Eu só fiz. Mas o live agora... Tá, como é que faz esse live? Eu quero aprender, é assim que faz, vamos fazer. Né? Então, essa sua determinação, essa sua vontade e a forma como você faz as coisas é determinante. E como é que você tem feito as coisas na sua vida? Não só na WSP, você já parou para pensar em tudo na sua vida? O que você está deixando pendente aí na sua vida pessoal? O que você está deixando de fazer que você está procrastinando há tanto tempo e que você não faz? E que com certeza tudo isso está levando você a procrastinar aquilo que você tem que fazer aqui também. Quantas vezes será que você tem um comportamento duvidoso? A vida toda você sempre duvidou de tudo.
tudo que você se coloca a fazer, você duvida do processo, duvida das pessoas que estão te ajudando, duvida do resultado que você mesmo possa produzir. Será que tudo isso também não está refletindo no resultado ou na falta de resultado que você está tendo hoje? Quando eu entrei nesse projeto, eu já me vi franqueado. Eu não sabia em qual posição eu ia chegar, se era sétima, oitava, nona. Eu não sabia qual posição eu ia chegar, mas eu sabia que eu ia chegar. Eu sabia. E posso falar uma coisa para vocês? Vira e mexe eu vejo meu vídeo de franqueado. Vira e mexe eu assisto. Eu gosto de lembrar, eu gosto de ver o Flávio falando sobre mim, porque quando eu vejo ali o Flávio falando as coisas que ele fala no meu vídeo, assim como ele fala em todos os vídeos do franqueado, a forma como ele fala da gente ali no vídeo do franqueado, isso me remete, me faz eu me lembrar de quem eu sou. Nos períodos de baixa, inclusive, né? E cada vez que eu vejo aquele vídeo de franqueado, eu olho o meu começo e eu falo, caraca, velho, eu já era franqueado. Eu já era franqueado. Você se pega fazendo isso também, Lê, essa analogia? Você vê o seu Sim. vídeo quando? Sim, foi um grande insight que eu tive, né? De depois que passa esse tempo, você fala, cara, eu sempre fui assim. Não importava qual categoria eu estava lá na plataforma. A gente sempre foi desse jeitinho, né? Para chegar. E esse é um ponto muito importante mesmo, muito gostoso ver o tanto que, né? Rever o vídeo, eu também faço isso também, revejo. É um exercício muito prático, inclusive, pessoal, isso que o Gustavo está falando, e o Flávio fala muito para a gente, da gente ser levado à terceira dimensão, da gente imaginar. Imagine você franqueado, sabe? Comece a desejar. Ninguém luta por aquilo que não deseja. Deseje estar lá, deseje viver essa vida que a gente está vivendo agora, sabe? Comece a imaginar antes de dormir, sabe? Exerça o seu cérebro. Guarde essas memórias dentro de você. Isso é muito real, isso é muito profundo. Vai ficar selado no seu inconsciente e aí isso vai te fortalecer para o dia a dia de trabalho, entendeu? E aí, pessoal, vem o terceiro ponto, inclusive, que é muito importante, puxando aí o que o Caio Carneiro falou, eu nunca mais esqueci, cara. E é o que eu e o Gustavo também temos em comum, vocês podem perceber. Os 3 Cs do compromisso. Começar, continuar e concluir. Adivinha o que a manada não faz, né, Gustavo? Não conclui. Se vocês olham o ranking, quantas trocentas pessoas aparecem lá? Na quarta-feira, né? Na quinta, na sexta, chega o final de semana, ali uns começam a sumir, né? Chega segunda e terça, outros começam a se erguer, a subir no ranking, a aparecer, e a gente sempre estava lá, porque a gente começava, a gente continuava e a gente concluía. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam fazer aqui, não interessa o resultado, vocês entenderam isso? Se vocês estão zerados, vocês vão lutar até terça-feira de fechamento. Essa é a questão, vocês têm que entrar nessa frequência. Vocês têm que cumprir, muitos começam, muitos, todo mundo começa. Poucos continuam e menos ainda concluem. Vocês têm que fazer parte disso aqui, ó, desse grupo seleto. Assim como vocês bateram o ingresso, vocês também têm que bater esse ingresso ali, ó, o check-out, toda terça-feira de fechamento. Você tem que concluir o seu trabalho. Você tem que trabalhar todos os dias. E você tem que se lembrar todos os dias do porquê você está aqui, ter a capacidade de inovação que o Flávio sempre fala. Esse é o segredo do sucesso. O sucesso é até você conseguir. E você vai fazer isso esgotando todas as possibilidades, esgotando a semana comercial. Vocês sempre viam a gente lá, gente. A gente nunca, até se às vezes estava zerado ainda no final de semana, a gente matriculava e de repente, né, Gustavo, pum, aparecia no ranking, garantia o top 3 da vida, entendeu? Vocês não têm que desistir, gente. Isso aqui não é para pessoas fracassadas. Não é, né, Gustavo? Tem que cumprir. Esse é o compromisso de vocês semanalmente. Começar, continuar e concluir. Exatamente. Lê, você falou um negócio que é legal, porque aqui, vou deixar vocês espalhados aqui pelo estúdio, aqui em cima, aqui, Ah, ó. que legal! Gustavo é todo cheio das manhas no. É mais fácil para a gente ver aqui, ó. Vou deixar vocês aqui, ó. É, que eu tava vendo ele só na barrinha ali, eu não sabia como, não tem como voltar aqui na galeria. Ó, quem está de câmera fechada vai ficar aí parado em cima, mas quem está de câmera aberta eu vou colocar aqui, ó. Aí vocês ficam espalhadinhos aqui pelo nosso estúdio aqui. Lê, e você falou uma coisa que era legal, né? Você colocou um ponto bem importante, né? Dá para ver mesmo as pessoas que iniciam no ranking durante a semana
E depois dá para ver aonde foram parar essas pessoas, né? Eu sempre fui um cara, e Juliana D'Aleva sempre brigou comigo, porque eu sempre fui um cara que eu não ia bem na quarta nem na quinta. De vez em quando eu ia bem na sexta. Não que eu não matriculava, eu matriculava também. Só que eu não ia muito bem na quarta nem na quinta. E eu, mais no final ali, antes de chegar na franquia, eu já comecei melhor na quarta, na quinta, na sexta, muito melhor. Só que eu era o cara que aparecia no final de semana. Era até engraçado que o pessoal ficava pé da vida, o pessoal brincava, falava: Meu, o Gustavo tá longe do ranking desde quarta, velho. Aí no sábado, do nada, o cara aparece. Acontecia muito de sábado de manhã, a galera já me via no ranking. Né? Eu não tava nem no top 10. Aí quando a galera acordava sábado de manhã, eu já tava no top 3. E de lá eu não saía desse top 3, eu ficava lá. E eu ia até a terça-feira. O pessoal ficava doido, meu, Gustavo, caramba. Por quê? Porque o sábado, domingo, aquele que muitas vezes você não tá nem aí, eram os 2 dias que eu mais crescia, e mais do que isso, eram os 2 dias que eu definia a minha semana. Enquanto muita gente estava curtindo o final de semana, eu estava lá definindo a minha semana. Gente, ao todo, foram quase 100 rankings. Acho que foram mais, quase não. Foram mais de 100 rankings que eu já peguei de top 3. Contando depois que eu virei franqueado. Antes de virar franqueado, foram mais de 50 ranks. Entre top 1, top 2 e top 3. Então, precisa querer isso. Era um jogo que eu gostava de jogar. Era um jogo que eu realmente gostava de jogar. E tudo isso já estava incutido na minha mentalidade. Porque eu pensava o seguinte, olha, eu gosto de jogar esse jogo de ranking. E toda vez que eu jogo esse jogo de ranking, esse ranking sobe a minha régua, logo eu vou chegar à franquia rápido. Porque eu gosto de jogar. Por isso que o Flávio fala muito das pessoas que não jogam, sabe? O Hunt Winners, eu não vou ficar me estressando com isso. Você tem duas opções. Você pode ter o estresse da falta, ou você pode ter o estresse do sucesso, do dinheiro, da prosperidade. Porque, gente, ser próspero não é fácil. Tem o estresse da prosperidade também. Claro que tem. Ah, se tem. Ninguém está vendendo uma vida glamurosíssima aqui. Tem o estresse, sim. Só que qual que é o estresse que você prefere? O estresse financeiro, o estresse da escassez, o estresse da limitação, o estresse dos seus filhos olhar para você e pedir alguma coisa e você não poder comprar? Vai dizer para mim que tudo isso não é estressante? Claro que é estressante. Só que uma vez que você já colocou na sua mente que você vai virar franqueado, não tem mais o que fazer, é um caminho sem volta. Só que você precisa querer. Eu falo muito para minha equipe isso, que a gente precisa desejar. O Flávio fala o tempo todo isso, e como isso é verdade. Ninguém corre atrás daquilo que não deseja. Ninguém, ninguém, ninguém. Você vai se matar? Você vai dar o seu sangue por algo que você nem acha tão legal assim? Você não vai. Eu achava isso daqui legal demais. É por isso que eu trabalhava 12, 14 horas por dia até chegar na franquia. Foram 7 meses intensos, sem nenhuma falta no PTL. Vocês têm noção do que é isso? Você ficar 7 meses e você não ter nenhuma falta. Eu não teve um dia. Ô, Gu, mas não teve um dia que você saiu? Teve um dia, um dia. Foram 2 dias que eu saí. 2 dias eu estava ali na época para virar Gold e eu saí um pouco, mas eu fiz PTL. Só para vocês terem uma noção, teve uma dessas 2 saídas, foram saídas rápidas. Eu estava indo para um lugar e eu fui no carro ligando, fazendo entrevista no carro, no Bluetooth do carro ligando, e eu estava fazendo PTL. Eu não deixei um dia sequer de fazer o PTL durante 7 meses. Aí eu te pergunto uma coisa: você está preparado para fazer alguma coisa sem falhar, sem faltar um dia sequer durante 7, durante 6, durante um ano que seja? Você está preparado para fazer isso? Eu estava preparado. Sabe por que eu estava preparado? Porque quando eu entrei no projeto, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E todas as pessoas, é impressionante.
todas as pessoas que chegaram lá, elas tinham alguma obsessão por alguma coisa. Seja para chegar logo à franquia, seja para bater o resultado, seja para ganhar dinheiro, né? O que te moveu, Lê, nesse período aí da franquia? Cara, e eu acho assim, o mais forte para mim, no caso, foi o propósito, sabe? Eu gostava muito da liberdade. Para mim era muito importante aquilo, o que eu não teria no meu cargo público, né? Então eu gostava muito de viajar. Eu conheci o Flávio, ele foi mudando minha mentalidade. Aquela coisa, depois que eu vi, como que desver? Não tem como, você já tomou a pílula, entendeu? E aí eu queria aquela vida para mim, eu queria aquela vida de eu controlar, sabe? O meu trabalho, de eu fazer a gestão, de viajar, de fazer o que eu quisesse. Então, a liberdade sempre foi muito forte, muito latente para mim. E eu tinha essa urgência, mas para vocês verem, né? E aí já entra um outro ponto aqui. Uma outra questão aqui da mentalidade de um franqueado, que é o senso de urgência. E o senso de urgência, ele é calibrado de formas diferentes, ele é intenso mais para uns e para outros mais tranquilo, outros mais urgentes. O Gustavo, por exemplo, olha o senso de urgência dele, foi 7 meses. Ele chegou na franquia, né? Eu levei 1 ano e meio. E aí até metade, né, conciliando com o meu cargo público. E tá tudo bem, cada um no seu contexto. O mais importante é o quê? Nós dois somos franqueados. Nós dois chegamos lá. E vocês também vão chegar, não importa o tempo, mas também não sejam lerdos, né? Que aqui a gente tem um timing para viver, gente. A gente tem um timing para colher os frutos maravilhosos desse trabalho, de ser um franqueado, de ter essa liberdade, que foi o que me conquistou em primeiro lugar, entende? Ó, tem senso de urgência, por exemplo, num trabalho semanal, que inclusive eu compartilhei com vocês, né, no fluxo de trabalho. Do Gustavo, por exemplo, ele começava ali no final de semana. E aí ele explodia, né? Ele tinha um senso de urgência ali. Tem gente que só com a pressão, né, que começa a fazer o pipoco, que começa a ter resultado. Eu já gostava muito de ter resultado desde o primeiro dia. Então, quarta-feira eu preciso ter, entendeu? Quarta-feira eu preciso ter, quarta-feira eu preciso matricular, para eu ter tantas matrículas no final da semana. E aí o senso de urgência, ele vai sendo calibrado conforme vocês vão avançando. Antes era semanal, eu tinha até segunda-feira, porque terça não funcionava sob pressão. Eu tinha que fechar minhas estrelas até segunda, então eu fechava sempre na segunda-feira. E aí, depois virou um senso de urgência por dia. Agora eu já estou mais calibrada, né? Eu já estou mais de boa, matriculando bem, então vou fazer uma matrícula por dia, uma por dia e tal, duas. E aí foi aumentando por turno, uma de manhã, uma tarde e uma noite, que foi aquilo que eu compartilhei com vocês, entendeu? Então, cada um tem um jeito de ir lidando consigo mesmo, que é o mais importante aqui, pessoal, além do seu líder, é você se liderar. Então, você vai precisar se liderar para muitas coisas. E o senso de urgência é um ponto importantíssimo, que se você não tiver, as coisas não vão rolar. Não vai avançar. O senso de urgência é o que fez o Gustavo, por exemplo, ser super ousado, né? Nas decisões que ele tomou, nas renúncias que ele fez, sabe? E eu nas minhas, cada um no seu nível, na sua intensidade diferente, mas todo mundo faz. O que nós dois aqui temos, o que nós dois temos em comum aqui, que vocês vão ter que aplicar é isso. Todos esses pontos que a gente está falando. Beleza? Não. De forma mais prática, para a gente liberar aqui e ficar só com o pessoal que bateu a meta, só a segunda meta do octógono, que é o seguinte: o que te move? Você precisa saber o que te move. Você precisa identificar o que te move. É como você estar doente, só que você não sabe aonde está a dor, você não sabe o que você está sentindo. Você imagine você ir no médico e falar assim, doutor, eu estou doente. Ele vai falar, tá, o que você está sentindo? Você vai falar, não sei. Aonde dói? Não sei. Quais são os sintomas? Não sei. Há quanto tempo você está assim? Não sei. Você acha que ele vai conseguir te medicar dessa forma? Ele não vai conseguir te medicar, por melhor que seja o médico. Então, saber se diagnosticar, saber o que você está sentindo, o que te move, como te move, é importantíssimo. Você precisa saber o que me move. O que significa? Você já parou para pensar? O que significa ser um franqueado? Você já parou para pensar? O que significa ser um franqueado? Quando o Flávio anuncia esse monte de produto novo, vitalício, pagamento, formas de pagamento, você vai parar para pensar que um franqueado hoje, vendendo um vitalício, ele ganha mais de 1.100. Passou lá cheio, né? Pagou o vitalício à vista, ele ganha R$ 1.100. Você tem noção? Qual é a profissão? Presta atenção. Qual é a profissão que em alguns minutos te paga R$ 1.100?
em poucos minutos. Não, e que um dia você ganha o que a maioria da população brasileira ganha de salário mínimo no mês. Você tem noção disso? Olha, a pediatra da minha filha, que é Alphaville, custa 500 pau. Eu falava pra Fernanda, meu Deus do céu, que absurdo, cara. Como que pode? 500 reais para ela ir lá ver a minha filha. 1 hora com a minha filha. 1 hora ela fica com a minha filha, ela ganha 500. Que eu fique 1 hora com o meu aluno, eu ganho mais do que o dobro dela. Que estudou quantos anos para fazer o que ela faz? Em 1 hora, em menos de 1 hora, um franqueado ganha mais de R$ 1.100 hoje no vitalício. O que te move? Alguma coisa precisa te mover. Seja isso, o financeiro, seja você ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Quais são os seus gatilhos? O que te move aqui? Quais são as coisas que você não vai mais admitir na sua vida? Que você não vai mais tolerar na sua vida para você estar aqui, fazendo esse trabalho acontecer? Quais são essas coisas? Tudo isso vocês precisam questionar, vocês precisam saber na hora que vocês estiverem trilhando a trajetória de vocês. Cada um tem um jeito, cada um vai funcionar de um jeito. O que funcionou para o Gustavo? Era isso que eu queria e ponto, acabou. Quem segue o Ícaro de Carvalho sabe que ele é um cara meio obcecado, né? Vocês já viram ele falar isso? Ah, se agora o assunto para ele é comida saudável, cara, ele fica chato, insuportável. Ele só lê sobre isso, ele só estuda sobre isso, tudo para ele. Eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu tava lá no Canadá, eu queria comprar um Tesla, um carro para mim, da Tesla lá. Gente, antes de comprar, vocês não têm noção. Eu ia dormir vendo vídeo, eu ficava vendo tudo e como que funcionava. Ó, eu não comprei porque eu já estava com planos de voltar para o Brasil, né? Por conta da WhatsApp. Mas se eu tivesse comprado o carro, eu não precisava nem do tour pelo carro, porque eu já sabia como o carro funcionava inteiro. Ó, presta atenção, ó que importante isso que eu vou dizer para vocês. Olha o que é ter a mentalidade antes de ser. Eu já fui incutido na minha mente a mentalidade de ser o dono de um Tesla. Mesmo eu não tendo Tesla. Eu já sabia como a porta abria, eu já sabia como programava, eu já sabia como carregava, eu já sabia o que podia, o que não podia, eu já sabia mexer nos painéis, eu já sabia tudo que vocês me perguntaram, eu sabia sobre o carro. Ou seja, eu já era na minha cabeça o dono de um Tesla, mesmo sem ter o Tesla. Porque quando eu enfiei na minha cabeça que eu queria um Tesla, eu comecei a estudar sobre tudo sobre Tesla. E eu queria saber até a história da Tesla, como que a Tesla começou. Como que o Elon Musk comprou a Tesla? Da onde surgiu o Elon Musk na Tesla? Sabe por quê? Porque eu já estava aqui, ó. Eu já era dono de um Tesla sem antes ter o carro. Quando eu comprasse o carro, eu não precisava nada, ninguém precisava falar nada. O vendedor não precisava fazer tour nenhum comigo no carro. Quando eu entrei nisso daqui, eu já era franqueado, sem ser o franqueado. Eu já estava franqueado. Na minha mente, eu já estava. É por isso que eu produzia, é por isso que eu corria atrás, é por isso que eu falava assim, não para isso, não para aquilo, não, sem distração. Eu era tão maluco com relação a isso, que eu já expliquei isso uma vez, mas talvez tenha gente nova aqui que não saiba. Até o domingo, sabe aquele domingo de tarde, depois do almoço, dá aquela preguiça? Eu tomava cuidado com o que eu comia no domingo, para não bater aquela bad, sabe aquela bad zona que bate, você baixa a sua energia pra caramba? Quantas vezes eu deixei de comer uma feijoada num domingo porque eu sabia que ia me derrubar? E aquela semana estava sendo uma semana super importante e eu comia uma comida mais leve para que eu pudesse continuar disposto mesmo depois do almoço. Quantas vezes eu fiz isso? Eu cheguei a ter esse nível de mentalidade quando eu estava no caminho da franquia. Por quê? Porque não ligar para isso, não considerar esse fator domingo pós-almoço, num lugar, preste atenção, num lugar onde não estava 40 graus como está agora, num lugar onde você estava comendo uma feijoada e lá fora você estava vendo a neve cair. Dentro da sua casa você estava quentinho, gostosinho. Olha quantas tentações eu tinha.
para poder, depois do almoço, falar assim, eu vou ligar só mais no final da tarde. Eu tinha várias tentações para poder fazer isso, mas eu não caí em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque eu já sabia onde eu ia chegar. Seja lá qual for a tua religião, seja lá, eu não quero trazer, quero pedir até uma licença aqui para quem acredita ou não acredita, mas pode ser aquilo que você acredita. É como se você, nos seus sonhos, Deus já tivesse te mostrado, Letícia, presta atenção. Você vai fazer exatamente o que eu vou te dizer agora. Você vai fazer assim, assim e assado. E lá vai ter o teu tesouro. Você vai chegar lá, vai. Não tem como dar errado. Eu estou te garantindo. Para mim era isso. Se eu fizesse aquilo que eu estava fazendo, não tinha como dar errado. Não tinha, não tinha, não tinha. Aí eu te pergunto, como é que tá essa tua vontade? Você tá obcecado? Você entra com esse negócio todo dia querendo fazer esse negócio acontecer? Você entra com esse nível de hiperfoco? A hora que o cliente fala com você, você só aceita? Ou você fala, não, essa desculpa esfarrapada eu não vou aceitar, eu vou contornar essa objeção? Ou simplesmente você aceita? Quantos aqui não matricularam pessoas que logo na apresentação falaram assim, não, eu não tenho interesse? Quantos aqui não fizeram isso já? Sabe por quê? Porque você estava naquele dia que você acordou e falou, hoje nada vai me parar. Eu não vou me ajoelhar diante desse não que eu estou recebendo agora. Né, Lê? Isso aí, Gustavo, é muito forte isso que você falou. Inclusive, é um mantra do Flávio, né? Que o fracasso jamais vai te surpreender se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Era isso ativado todos os dias, né? Qual é o tamanho da sua vontade de vencer? É essa mentalidade vencedora que você tem que manter, né? O fracasso até podia, mas ele olhava para mim e falava, esse maluco aí não, esse doido aí não, eu vou ali no outro, É eu vou ali espantava, né? eu vou Tipo ali repelente para mosquito. eu vou ali na Lucélia, que comeu uma feijoada agora, domingão, tá com a barrigona cheia, tá, ó, a energia dela já baixou, o olhinho dela já ficou pequeno. Eu vou ali na Lucélia. Esse maluco aqui não, ó como ele tá, ligado no 220. Esse aqui não vai rolar. Entendeu? É isso aí. Galera, vamos Essa... agora para esse octógono, Gustavo? Vamos Bora, já vou trocar os. abençoar. Enquanto eu troco o cenário, agradeço todo mundo que esteve aqui. Vão ficar somente as pessoas que fizeram o multiperfil, vão perguntar, a gente vai interagir, a gente vai estar mais pertinho aqui, tá? Obrigado a todos vocês. Fiquem aqueles que estão Beijo, galera. Até a próxima, no viu? Esperamos multiperfil. vocês de novo. Tchau, tchau. Fiquem aqui Bri- só os nossos Obrigado, Gu. guerreiros. Obrigado, Lê. Valeu, hein? De nada. Valeu! Foram 4, né? Eu acho. 4 pessoas. Deixa eu Eu vou perguntar. pensando, pessoal, que aqui a gente separou vocês para ter esse bate-pronto, né? Esse bate-bola aqui agora comigo e com o Gustavo. É a hora de vocês refletiram, né, com essa primeira parte que a gente passou aqui agora. É hora de vocês agora perguntarem, tá? Explorarem um pouco mais, desvendarem alguma coisa que ainda na cabeça de vocês não fez as sinapses. Então é a hora de vocês. Quem quer falar? Posso começar? Pode? Eu queria direcionar. A Letícia, eu já tenho um contato mais próximo com ela, então, assim, hoje vou direcionar para o Gustavo, tá, Letícia? Desculpa. Não, pode Eu tinha À planejado uma vontade. pergunta, só que já foi respondida, e aí eu planejei uma outra pergunta agora. O Gustavo chegou de Blue a franqueado em 7 meses. E aí, sendo ousada na minha pergunta, eu gostaria que você me traçasse assim, qual que seria as principais estratégicas para que eu conseguisse hoje me visualizar daqui a 6 meses como franqueada? Volume, muito PTL, ser obcecada e o que mais? Você precisa, Ederlane, saber. Assim, se a gente for começar assim do básico mesmo, sim, vamos começar do começo. Uhum. A primeira coisa, por incrível que pareça, Adelane, parece que é meio óbvio, mas tem muita gente que está aqui, está no automático e ainda não entendeu o tamanho desse projeto.
Como diz uma frase, essa é a minha nova frase favorita da atualidade. Como diz a frase do Daniel Davi, visão é enxergar uma floresta dentro de uma semente. Vocês precisam ter a visão do que isso daqui é. Qual que é o tamanho desse negócio? Qual é o tamanho desse negócio? Vocês precisam ter isso claro. E aí eu convido você, Idolane, além de tudo isso que você já falou agora, você a fazer uma reflexão se você realmente tem consciência de onde você está se enfiando. Vocês sabiam que esse grupo é legal, esse grupo menor, porque a gente pode falar o que a gente quiser, né? Mas vocês sabiam que tem gente que está aqui, mas não faz a mínima ideia de onde está se metendo? Vocês sabiam disso? Que tem gente que está no PTL, mas não faz a mínima ideia de onde está se metendo. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe para onde está indo. Não sabe que vai ter que abrir uma franquia, que vai ter que ter funcionários, que vai treinar essas pessoas, que vai formar gente. Você já parou para pensar, Idolane, que você vai mudar a vida de várias pessoas? E era justamente a pergunta que eu iria fazer para você, era justamente isso. Como me enxergar sendo franqueada, sendo que essa visão de ser franqueada, ela ainda é meio obscura, tem muitas coisas que de fato não são faladas. E Mas aí ela é esse acesso obscura, me... Isilane, mas ela é obscura na sua cabeça. Quando eu entrei, também não tinha. Eu não tinha informação nenhuma do que era ser um franqueado. Só que na hora que eu olhei para esse projeto, para os ganhos, para a dedicação do Flávio Augusto dentro desse projeto, eu falei, cara, eu acho que eu pude dar certo na loteria, cara. Porque a vida inteira, Adelane, inclusive eu falei isso no dia que eu fui franqueado, aquela parte do Diego, quando o Diego foi anunciado franqueado, que ele fala, aquela frase dele, que a vida inteira a gente fica esperando uma grande oportunidade. Quantos aqui não trabalharam até agora dizendo assim, ó, cara, eu sou bom no que eu faço. Sério mesmo, aonde me colocam, eu arrebento. Eu sou destaque, eu consigo me sobressair, mas eu ainda não achei um projeto que me dê esse protagonismo, sabe? Para eu mostrar e colocar para fora e mostrar para o mundo quem é o Gustavo Lima. Só que quando eu entrei aqui, eu vi isso. Eu enxerguei isso. Mas quando eu entrei, eu não sabia nem quanto o franqueado ganhava, eu não sabia qual era a porcentagem de um franqueado. Eu só sabia que o Diego era milionário, aquela outra franqueada também era. Eu tinha um monte de coisa. Entendeu? Só que eu comprei a visão do projeto. Só que tem gente que está aqui, mas não faz a mínima ideia da onde isso daqui vai levar ela. É como, presta atenção, Hernani, é como um ator que está numa escola para ser ator, não sabe aonde aquilo pode fazer ele chegar. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que está lá, ela tem que ter a consciência que ela pode se tornar um dos maiores famosos desse país, que ela pode perder, entre aspas, a liberdade dela de andar num shopping, ela pode ir para um programa de televisão. Vamos colocar um exemplo aqui, a Grazi Massafera. Quem era a Grazi Massafera? Foi para um programa de anônimos e olha a vida dela, o que se tornou. É como um piloto de Fórmula 1, que não tem noção do risco que pode acontecer se ele bater um carro. Então, Deolane, eu convido você e todos os demais a revisitarem, enxergarem o que vocês têm aqui. Vocês precisam enxergar o tamanho desse projeto. Uma vez que vocês entendem, literalmente, na essência, o tamanho desse projeto, todo o resto vos será acrescentado. Todo o resto. Que você tem consciência de que tudo aquilo que você está fazendo está contribuindo para você realizar esse sonho. E tudo aquilo que você não está fazendo também está contribuindo para não realizar esse sonho. Quantas pessoas não já voltaram? Ó, esse ano agora, final de ano, eu não sei se foi porque os Fergos ganharam a última temporada, não sei o que aconteceu. Provavelmente deve ter sido. Mas a quantidade de pessoas que estão retornando para o projeto, dentro dos Fergos, vocês não têm noção.
pessoas que estavam lá, que na reunião abriram esses dias o microfone e falaram: eu não quero mais esse alpiste da CLT, eu saí da WSP para ir para o sistema e não estou satisfeito com aquilo que eu tenho lá no sistema. E eu estou voltando para a WSP. Isso daqui, Derlane, uma vez que você enxerga o tamanho do que você tem aqui, não dá mais para desver. Não tem como. Não dá para mais desver. E tudo aquilo que você quer fazer no seu dia, tá incluso isso. É como um casal apaixonado, sabe? Casal novinho, quer toda hora estar junto. Tudo que você faz, você pensa em estar com a pessoa. Você pode ir levar o Jubarte para dar uma volta lá no meio daquele mato que a Letícia mora lá. Você quer estar com a pessoa junto. Porque você inclui tudo aquilo que você quer fazer, você inclui aquela pessoa junto. Esse projeto é a mesma coisa. Tudo que você for fazer, você quer estar no projeto, você quer entregar para o projeto. Hoje, para mim, o meu objetivo de vida, Delane, não faz sentido eu pegar o meu sábado, o meu domingo e ficar aqui de boa, olhando para o teto, curtindo, ficando na piscina o dia inteiro. Para mim, não faz sentido. E não é porque eu não sou livre, é porque eu achei meu propósito, é aqui. E é isso aqui que eu quero fazer. É um pouco disso. Desculpa a resposta longa, Delane, mas às vezes a gente fica olhando para o além, sabe? Algo mais lá na frente, mas tá aqui, ó, lá na primeira linha, no básico. Você entender, você enxergar a essência desse projeto. Não tá lá na frente. Muitas vezes tá aqui, ó. É a faísca, né? Aquela faísca que você coloca ali, pronto, ativa todo o resto. E todo o resto se torna consequência. Né? Tem uma frase. Tô tentando achar. Hoje eu tô meio poético, gente. Vocês estão vendo, né? Tem uma frase. Gustavo, É a influência da Letícia. É um convívio com a Letícia. tá andando por... Ó, tem uma frase que é do Sidney de Abreu que fala assim. Perdão, não é dele, não. Perdão. Aqui. É do Mário Quintana, na verdade. É que eu tenho salvo no meu celular. Essa frase fala assim: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz, que em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Ó, até me arrepia falar isso. Ó meu braço como é que tá. Olha isso, olha isso. É mesmo. Essa frase é incrível, eu amo essa frase. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão, por toda parte, procura, tendo os óculos, tendo-os na ponta do nariz. Tá aqui, ó, tá na ponta do nariz, só que a gente não tá enxergando. Tá na nossa cara e a gente tá procurando fora. Quantas pessoas estão aqui tendo a possibilidade de ganhar dinheiro, de sustentar a tua casa, mas está olhando para fora, está buscando uma solução fora, sendo que está aqui, na ponta do nariz. Sensacional. Beleza? Próximo. Obrigada. Quem mais quer falar ou perguntar? Bom, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar, né? Deu para ver assim, nossa. Covers aqui, né? É mesmo. Agora que eu tô reparando. E Fergus também. Então, e só Fergus e Closer, só. É. A Leica é Closer. Que coincidência, né? Olha. Vai lá, Fer. Então, sabe, assim, você já contou, nossa, muito bacana também sua trajetória aí, né, desse hiperfoco aí. Mas assim, como se manter tão constante, sabe? Você sempre tá ali no top 3 no ranking, sabe? E às vezes até falei com a Letícia esses dias, nossa, o target, tipo, 15 matrículas, acho que até foi mais na semana. Como chegar nesse nível, sabe? Não sei se é uma boa validação, tá ali, sabe? Porque a gente vê muita gente ali, ligando, mas parece que não tem esses resultados. Sabe? Um ajuste, alguma coisa? Deu para entender ou foi uma pergunta meio que do Enem, assim? Pergunta do Enem. Foi Enorme, ótimo. assim. Repassa, fale.
É mais assim, resumindo, né? O Gustavo Lima, ele tá sempre ali no top 3 no ranking. Como manter essa constância, sabe? Sempre tá ali no top 3, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão ali ligando, mas não conseguem ter sucesso igual eles têm. Seria o quê? Tipo, uma boa validação, um ajuste na técnica? O que que é? O que que vocês fazem para ser tão constante assim? Além de não comer feijoada. Constância, Gustavo. Ó, Pegar o ma- carregador. mais do que tudo isso, Fernando, é querer estar ali. Eu sou um cara que eu faço questão de estar ali. Você concorda que produzir por produzir? Eu poderia produzir, Fernando. Tudo bem. Mas eu, Gustavo, eu faço questão de estar ali. Por que que o Gustavo faz questão? Para se aparecer? Não. É porque eu gosto de mostrar um exemplo e mostrar para a minha equipe. Eu estou ali mostrando para a minha equipe o quanto é possível ser consistente. Como é possível ser consistente. Eu estou sem meu outro celular aqui, mas eu postei essa semana uma frase, cheia das frases hoje, né? Que está dizendo que se você... Estava em inglês, inclusive, quem viu lá. Com comprometimento... Aliás, sem comprometimento, você nunca começa. Mas sem consistência, você nunca termina. Sem comprometimento, você nunca começa. Mas sem consistência, você nunca termina. Então, querer estar ali, o Fernando, é o primeiro passo. Não é técnica, não é validação, não é... Não, eu quero estar ali. Para mim é importante estar ali. Para esse ecossistema inteiro, é importante. Quando eu estou ali, eu não estou sendo importante só para os Fergos. Eu estou sendo importante para você, que acabou de dizer como que vocês conseguem estar ali. Eu estou sendo importante para outras pessoas. A Letícia está sendo importante para outras pessoas. Porque a Inclusive, uns gente para os mostra que... outros, né, Aham. um para o outro. Até o Gustavo também sendo referência, puxando a minha régua, vice-versa, entendeu? Então, O tempo sempre... todo a gente é assim, o Tarek, você pode... Toda conversa que você falar com o Tarek sobre isso, ele fala o quanto um puxa a regra do outro. Então, Fernando, na verdade, é o querer estar, não é o como estar, aí é outra história. Como, quantas horas de PTL, qual o volume que se faz, é outra história. O como é uma outra forma. Mas querer estar ali é o mais importante. E eu quero estar ali, sempre. Porque eu sei que eu preciso estar ali. Eu preciso estar ali. Para mim, estar ali é tão importante quanto eu acho que é importante para vocês. É tão importante para mim quanto eu acho que é para vocês. Entenderam? Então, no caso, é mais, tipo, que nem você fala, desejar estar lá do que o processo mesmo, fazer, que nem a gente falei, às vezes tem pessoas que estão ali ligando, mas às vezes não tá no top Ele 3. não está lá. Eu mesmo, depois de 2 anos de plataforma, eu amo estar ali. Eu amo estar ali, contribuindo. Eu amo estar ali. Porque eu sei que estar ali me coloca num giro importante para eu continuar conquistando as coisas que eu quero conquistar. Entendeu? É Nunca isso. saia da foto, como Nunca diz o sai da Caio. foto. Essa é a nossa missão. E isso faz com que você sempre esteja, sabe por quê? Cara, você já conseguiu uma semana, 2, 3, para que que você não vai estar lá? Entende? De novo, você vai perder isso que você construiu? Então o foco é sempre esse, a manutenção. Exatamente. Alguém mais quer perguntar, gente? Valeu. Eu quero. Eu vou perguntar para vocês dois, porque assim, eu tenho. Eu não sei, eu queria saber assim, o que que vocês consideram que seria melhor? A gente focar vamos dizer, nas mini metas, tipo um passo de cada vez e tal, ou lá na frente, porque às vezes eu, que sou meio sem autoconfiança, parece que eu fico essa tendência de olhar, igual o Gustavo falou, tipo assim, o projeto eu sei que é grandioso e tem um futuro, né, brilhante para quem se destaca e tal. Parece que eu olho e acho tão assim, tão fora da minha realidade que aí parece que me desanima. Então eu queria saber assim, vocês tiveram essa visão mais de longo prazo do total, assim, da onde chegaria no final de tudo, vamos dizer, no final, né?
Ou um passo de cada vez, tal? O que vocês consideram mais, assim? Porque eu sempre tive eu lembro, o Gustavo falou e eu lembro do Diego falar, o Flávio falar, né? Você nunca mais vai poder dizer que você não teve uma oportunidade. E eu realmente sinto isso, mas parece que eu fico pensando assim, isso aqui eu não vou conseguir, não é para mim, tá muito longe, tá difícil, entendeu? Tipo, eu tenho essa mentalidade fraca, de franga, eu tenho que confessar. Ó, às vezes, gente, vocês têm que parar para pensar num ponto. Sabia que tem gente que tem medo de dar certo? Existe muito isso, medo do sucesso, medo de dar certo, e aí vai contando uma história para si mesmo, sabe? Não estou falando que é o caso aqui, ou enfim. Existem várias possibilidades, né? Existe esse medo real de dar certo, mas sabe qual foi a minha primeira visão, assim, antes de pensar em micrometas, em isso, aquilo? Sabe qual foi a primeira coisa, assim, que eu pensei? Cara, eu falei assim, eu vou fazer real, assim, de verdade, vou ter resultado nesse negócio aqui para ver onde eu chego. E olha só, incrivelmente, onde cheguei, o primeiro pensamento foi assim, cara, eu vou fazer de verdade esse negócio, eu vou separar uma semana, eu vou me dedicar, vou botar volume, vou ter todas as renúncias possíveis, sabe? Eu vou fazer o que tem que ser feito, do jeitinho que eles estão me orientando, sabe? Me posicionando, não deixando para depois, botando volume, pegando referidos e tal, tal, tal. Vou fazer exatamente, vou ver no que vai dar. Cara, e aquilo automaticamente me trouxe resultado, me trouxe reconhecimento. Comecei a participar das reuniões, as pessoas perguntando, as pessoas vendo você e cobrando de você, então automaticamente você já se expõe, você pensa, cara, eu não vou desandar, né? Agora que eu já tive esse resultado aqui. Aí você vai mais uma estrela, aí de repente você tá lá no ranking, sabe? E as pessoas te conhecem, e aí você ajuda. Então vai virando uma bola de neve. Mas tudo começa com pequenos passos. Eu gosto muito dessa tirinha que mostra, né? Que tem a escada ali, a pessoa ela não consegue chegar no objetivo dando um salto, ela só consegue degrau por degrau. É assim, se tira uns degraus, ela quiser dar um salto, ela não consegue, não vai. É assim, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Como disse o Flávio na última Wiser Conference, você acha que ele sonhou um dia estar tirando uma foto dentro da Disney, do lado da presidente, do presidente, da presidente da Disney? Ganhando milhões de dólares para ter um patrocínio no time de futebol dele? Você acha que aquele garoto lá do Jabur algum dia imaginou isso? Nunca, nunca. Mas ele chegou. Eu acho legal quando perguntam algumas coisas na caixinha do Flávio e ele fala assim, o pessoal fala assim, você sempre sonhou com a vida que você tem? Cara, eu acho incrível quando ele fala assim, eu nem sabia que essa vida que eu tenho existia. É. Ele nem sabia que aquilo existia. Ele não sabia que andar de jatinho, você ter um comissário, uma comissária ali servindo champanhe para você, você chegar com o seu carro, sua Mercedes de 3,5 milhões de reais, que é a Mercedes dele. Ele não sabia que você podia entrar no aeroporto. Você imaginou? Eu nem sabia disso também. Que você podia pegar o teu carro e encostar ele do ladinho do seu jato lá e sai do teu carro, já entra direto no jatinho. Nem ele sabia que existia essa vida. Mas essa vida só chega para quem nunca para. Gente, vocês viram a aula de ontem? Ele falando assim, olha, eu vou correr aqui porque eu estou pegando um avião, porque eu já vou... Gente, falando de dinheiro. Flávio precisaria estar nessa correria toda? Falando de dinheiro. Mas toda vez que alguém fala para ele, você não precisa estar aqui, você tá, ele fala, não, ao contrário, eu preciso estar aqui. Então, enquanto você ficar aí sem desejar a vida que você não tem, você vai continuar tendo a vida que você tem. A gente tem que sim desejar. Eu quero ser um milionário. Só que eu preciso ser um milionário aqui primeiro. Antes daquele milhão entrar na minha conta, eu tenho que estar aqui primeiro. Ó. E como que eu fico aqui? Sendo forte, resiliente, trabalhador, guerreiro, sabe assim? Toda essa combinação vai construindo aquele milhão que você quer ver lá na sua conta. Gente, vamos ser sinceros, tirando quem ganhou na Mega Sena, qualquer bocoió tem 1 milhão parado lá na conta? Você concorda comigo que a pessoa teve que ter uma mentalidade, um esforço, um trabalho para poder acumular esse tipo de riqueza? Então, de fato, não é para todos, mas não é qualquer um que tem. Então, esse trabalho é importante, essa confiança é importante. Eu não tenho dúvida que todos nós podemos.
Uma das coisas que o Flávio tem mais orgulho de dizer é que o sucesso é treinável. Não é um dom. Não existem cartas marcadas. Ah, o filho do Luciano Huck, porque... Não, o filho do Luciano Huck pode ser qualquer bosta por aí, desculpa, perdão da palavra. Ele pode ser qualquer idiota nesse mundo. Ah, mas é um idiota com grana. Mas pode ser qualquer idiota. O que ele está fazendo com a riqueza, com o conhecimento, com o privilégio que ele teve na vida dele? O que ele vai fazer com tudo isso? O que ele vai jogar? O que ele vai transbordar para esse mundo? Com todo esse privilégio que ele tem. Essa é a missão do Flávio. Todo esse privilégio que o Flávio tem hoje, ele quer transbordar na vida das pessoas. Porque ele, com a grana que ele tem, ele não precisaria estar ali, ó, fazendo uma aulinha ao vivo. Vocês concordam comigo? Que qualquer um teria falado assim, Joe, faz a aula aí hoje, tô corrido aqui, eu vou para o aeroporto, eu tenho um compromisso super importante. Vocês concordam comigo que qualquer um poderia ter feito isso? Mas ele faz questão de estar ali. E a gente tem que se agarrar, sabe, Ilderlane, nesses sinais. Como diz a Cristina Clélia, haverá sinais. E quando esses sinais aparecerem, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar dormindo? Ou você vai estar atento, trabalhando, focado? Haverá sinais. Gu, Fala aí, Ti. Pra gente encerrar. vamos encerrar. Deixa eu mandar essa aqui para a Letícia, que do Gustavo eu já arranco até a alma dele, hein, Gustavo? Faço parte aqui do Fergus e ainda não bati um papo com a Letícia. Letícia, eu vou um pouco contrário aqui na direção, acho que da maioria. Eu não tenho nenhuma dificuldade, Letícia, em se ver lá. Pelo contrário, eu me vejo lá. Eu me vejo como um franqueado, eu me vejo como alguém produzindo mais de 100 mil por mês. É muito fácil isso, né? Eu juro, é muito tranquilo para mim isso, sabe? Mas, nossa, e quando você entra ali e você dá ouvido um pouquinho a Flávio, né? Como ele falou da última vez ali, ele falando de uma meta de uma escola presencial, você batendo ali a meta de 400 matrículas ali, você faz uma média de 80, 100K, eu já teria um plano de expansão, faturando 10 milhões de anos. Nossa, imagina aquilo no produto digital mais escalável. Cara, ele sabe exatamente como chegar lá. Mas Letícia, a pergunta que eu te faço assim, é voltando mais para a nossa prática aqui, para o nosso dia a dia, né? A gente às vezes apaga muito fogo e aquela coisa da rotina e um pouco vai nos consumindo ali. Como conectar essas duas coisas, né, Letícia? Como pegar essa visão, esse sonho que a gente tem e como não deixar, né? Como se blindar com essa rotina, às vezes, que é incrível, parece que ela sequestra aqui tanta gente com a nossa energia, um pouco disso. Eu acho que parte do princípio, Tiago, de saber e aceitar que isso vai acontecer, que isso faz parte da nossa rotina. Sabe aquela questão do que a gente fala que não existe equilíbrio? Não existe. Que todas essas questões vão chegar, mas a gente tem que ir desviando ela com o olho no alvo, que é sabendo tudo isso, tendo a visão que você falou, tendo consciência de onde você quer chegar, de quanto você quer ganhar, de quem você quer se tornar. Vai muito além. Ser franqueado vai muito além de quanto você quer ganhar. É quem você quer ser, qual o legado que você quer deixar aqui dentro. Tudo isso tem que ser mais forte do que todas essas outras coisas que acontecem no teu dia a dia. É isso que você está falando, questão de rotina, né? Problemas, essas coisas que aparecem, frustrações, desânimo. Gente, tudo isso é muito... Eu aceitei. Eu acho que essa é a melhor palavra. Eu aceitei que faz parte. Ah, chegou, tô num dia ruim? Cara, vai correndo. Corre chorando, corre sorrindo, mas vai, entendeu? Faça. O Guga, uma vez ele falou, tinha um menininho chorando porque ele perdeu a partida ali, o Guga chegou próximo dele, ó a Malu aí, chegou próximo dele e chorando, né, pro Guga, o Guga foi acalmar e falou, mas por que você tá chorando? Ah, eu perdi e tal. E aí ele falou assim, cara, o Guga, né, que hoje é uma referência no esporte, ele falou, eu perdi 400 vezes, aqui eu consegui contar. As que eu consegui contar. Foram poucas vitórias, mas para essas poucas que eu conquistei terem sido realizadas, foram muitas derrotas atrás. Mas aí ele perguntou para o menino, você fez o seu melhor? Você fez o máximo que você conseguiu? Então você não perdeu, você só perdeu a partida.
Às vezes você só perdeu a semana, você só perdeu um dia ruim. Mas não existe perder quando você joga o seu máximo. Quando a sua visão está aqui, ó, fortalecida na sua mente. Quando os seus sonhos estão aflorados em você. Então, sabe, transbordando. A gente sabe quando a pessoa transborda sucesso. A gente sabe quando a pessoa transborda convicção. E isso não pode morrer dentro de você. E o trabalho sempre paga. Eu sabia, cara, podia acontecer o que fosse, caísse o mundo. Eu sabia que se eu continuasse, era um mantra isso, né, que eu sempre falava. As pessoas falavam que eu dormi com essa voz na cabeça, continua, continua, continua. Era só isso que eu sabia fazer. Era um cabresto, sabe? E seguir em frente. E você pode ter, gente, o talento que for. Hoje eu vi um vídeo sensacional que falava isso. O seu talento te coloca em muitas mesas, mas só o comportamento te mantém lá. O comportamento seu todos os dias deve ser igual, independente do que esteja acontecendo na sua vida. E coloca um prazo, tem um prazo até você chegar à franquia. Depois você estipula outras metas, depois você estipula outros planos, depois você se reorganiza, entendeu? O que nós aqui temos em comum, eu e o Gustavo, é justamente, cara, a gente falou, vamos chegar, não importa o quê, colocou um prazo, sabe, vai acontecer, eu não vou perder uma semana, não perdi, era uma semana atrás da outra, e vral, entendeu? E outra, muito importante, aproveitando que só tem closers e Fergus aqui, né? Seja o braço direito, gente, do líder de vocês, tá? Seja esse braço direito que vocês querem ter na equipe de vocês um dia. Saiba que isso é muito importante para nós, para vocês prosperarem no futuro, tá? Que tudo isso ajuda, tudo isso agrega. Por mais que vocês estejam passando por várias outras coisas, acho que ele caiu, né? Isso vai ser muito importante para quando vocês tiverem pessoas lutando com você. Uhum. Com você. E muitas vezes por você, quando você não tem forças para fazer isso. Tá? Eu tive pessoas muito importantes na minha jornada. Beleza? Beleza, gente? É isso, galera. Vamos Obrigado finalizar. aqui pela participação de todos vocês. Foi muito legal esse bate-papo, tá? Espero ter Muito vocês bom. aqui novamente. E tem algo que é bem importante. Como só tem Fergus e só tem closers aqui, é uma missão de vocês também contagiar as demais pessoas que não estavam aqui, tá? Seja para a área geral ou seja aqui para o octógono, tá? Então compartilha com o pessoal, tá? Chega lá, dá uma agitada nos grupos, ou, né? Se você de fato gostou, né? Se foi tão bom assim, leva lá para o pessoal, dá esse feedback. Vocês também são responsáveis a partir de agora de trazer mais gente para a próxima reunião. Eu sempre digo isso lá no UFC. Quem está aqui agora tem uma parcela de responsabilidade de trazer os próximos, da próxima sexta-feira, com o teu depoimento, com o teu, né, de você contagiar as outras pessoas nas reuniões lá que você tiver a sua equipe. Isso é muito legal, tá bom? Então, obrigado, Lê, e bom PTL. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço. Incrível. Tchau, obrigada aí. Tchau. Tá, obrigada. Tchau, tchau.